para falar do Karl Marx, então. Então, é o seguinte, a história vista por Karl Marx, assim como vista por Hegel, eles viam a história de forma determinista. Só que o Hegel falava que tudo partia das ideias, certo? Para a formação do mundo, o pensamento do mundo. E o Karl Marx vai falar o oposto. Não é a partir das ideias, certo? É a partir da minha prática, que o Karl Marx chama de praxis. Ou seja, é a partir da minha ação é que eu tenho pensamento. Então, é o oposto. Enquanto o Hegel fala primeiro do meu pensamento para daí a minha ação, o Karl Marx ele vem desconstruir tudo isso. Ele é um dos filósofos que vão mais influenciar no século XIX e início do século XX, certo? Ele é considerado um dos pais também da própria sociologia, tá? Ele é um cara que influencia muito no período em que ele vive posteriormente também, tá? O seu pensamento. Então, ele viu a história determinista, inclusive tem uma história bem legal do Karl Marx, que é o seguinte: como ele falava da evolução constante, que nós iríamos evoluir, ele era muito, tipo assim, ele era muito fã do Darwin. Tipo, ele curtia o Darwin pra caramba. E aí ele queria fazer uma menção ao Darwin. E o Darwin, tipo, pirou o cabeção. Não queria. Porque o Darwin, é claro que a gente sabe que o Karl Marx, as ideias dele são ideias hoje vistas, e naquela época também, como ideias de esquerda. E o Darwin era extremamente crítico a esse pensamento, ao pensamento socialista, ao pensamento comunista, ao pensamento que fosse de esquerda. Então, ele não queria que o Karl Marx falasse sobre ele ou citasse ele em nenhum momento dos seus livros e do seu pensamento, porque ele era contrário ao pensamento do Karl Marx, certo? Então, como é que o Karl Marx analisa a sociedade? Ele analisa a sociedade através dos contrários, que é a dialética, tá? Então, ele também discute tese, de uma antitese e de uma síntese. Só que ele tem uma discussão econômica, certo? Ele analisa a sociedade de uma forma econômica. E a análise dele é da luta de classes, certo? O que é a luta de classes? De um lado, eu tenho o proletariado, que não tem nada, e aí ele vende a sua força de trabalho, e do outro lado, eu tenho o burguês. Esse burguês, ele tem o capital. Não é tudo, não é só o dinheiro, tá? São as máquinas, são as fábricas, né? Então, de um lado eu tenho o proletariado, do outro lado eu tenho o burguês. E ele falava que essa análise era extremamente, essa forma de pensar é extremamente desigual. E aí ele faz uma comparação, que a sociedade já foi escravista, ou seja, escravista onde eu tenho um senhor que é o dono do escravo, e o escravo que é explorado. De novo ele entra na ideia do burguês, né, em outra roupagem, mas o burguês é o explorador e o proletariado é o explorado. E daí ele fala que socialmente nós sempre tivemos uma sociedade dessa forma. Por quê? Porque numa sociedade escravocrata eu tenho o explorador e tenho o explorado. Na sociedade feudal eu tenho o explorador, que é o senhor feudal, e o explorado, que é o servo. E no capitalismo eu tenho o trabalhador, que é o proletariado, versus o burguês, que é o dono da fábrica. Então, essa análise dele é da desigualdade social. Ele fala que a sociedade sempre foi historicamente desigual e que deve haver uma mudança. Ele fala, inclusive, no livro dele, O Capital, que o capitalismo vai se autodestruir, que não vai precisar nem de uma intervenção, que o próprio capitalismo vai se autodestruir. Quando isso vai acontecer? Ele não narrou uma data, mas ele falava da autodestruição do próprio sistema capitalista. O Karl Marx, ele vai beber de uma fonte ali que é do Adam Smith, certo? Por quê? Porque o Adam Smith falava o seguinte, que o que produz a riqueza é o trabalho. O Adam Smith fala, acho que uma das principais frases dele, e a síntese do pensamento de Adam Smith, filósofo iluminista, é que o que produz a riqueza é o trabalho. E aí o Karl Marx parte disso. E ele pensa, o que produz a riqueza não é o capital, não é o burguês, é o trabalhador. É o trabalho que produz a riqueza. E por que essa riqueza está concentrada na mão do burguês? E por que essa riqueza está concentrada na mão do explorador e de quem tem o capital?
Então, é esse questionamento que ele vai fazer. Quem gera a riqueza, ele vai dizer, é o proletariado. E aí ele vai fazer uma análise de sociedade, que é dominantes versus dominados. Essa é a análise que ele faz da sociedade. Então, ele fala dos valores burgueses, certo? Que esses valores burgueses, eles unem as pessoas, os próprios burgueses, né? Que é o valor de mercado. Ele vai fazer uma discussão desses interesses de mercado. Esses interesses de mercado, eles colocam um valor, e esse valor vai ser um valor pessoal. Então, as pessoas vão perder sua dignidade, elas não vão mais ser o ser, elas vão ser o ter. Ele vai falar. Então, ele vai falar que essa questão deste mercado vai fazer com que haja o que ele chama de coisificação do indivíduo. Quem usa esse termo coisificação do indivíduo é o Fernando Henrique Cardoso. Ele tem um texto, quando ele estava na universidade, certo? O FHC, vocês sabem muito bem que o Fernando Henrique Cardoso ele era sociólogo, né? Ele foi um dos caras com maior QI que já teve na presidência do Brasil, e ele, enquanto sociólogo, ele escreveu um texto da coisificação do indivíduo, certo? E esse conceito era usado também por Karl Marx, onde ele falava que o indivíduo perde a dignidade, ou seja, não é mais o ser, mas ele é o ter. Então, ele vai fazer essa crítica, vai falar da desigualdade social, das classes sociais, dos exploradores versus os explorados, e que o Estado legitima essa desigualdade. Então, ele vai chegar a falar, tá, que o Estado vai legitimar essa desigualdade social. E o que o Karl Marx fala? Que a discussão que é o oposto da discussão do Hegel e dos outros filósofos é que ele fala da praxis, da prática. Então, o Karl Marx fala que todos os filósofos estavam no mundo das ideias, e ele está na prática, e ele está na praxis. E para isso precisa mudar o mundo. Era a discussão dele. Que a discussão dele é que deveria haver uma mudança no mundo. Ou seja, ele criticava todos os filósofos, porque ele dizia que todos os filósofos interpretavam a sociedade. E ele discute a mudança da sociedade, certo? Então, ele fala de uma nova ordem social. É isso que ele está discutindo. E o materialismo histórico, o que é o materialismo histórico? É refletir sobre a realidade da nossa história, material, ou seja, uma mudança na prática, materialismo histórico, porque ele vai defender a mudança na praxis, a mudança na prática dessa sociedade. Ou seja, qual é a crítica dele? Que os filósofos anteriores somente interpretavam, e ele não, ele dá propostas de mudanças. Então, o socialismo defendido por Karl Marx é chamado de socialismo científico. Existem outras ideias socialistas, sim, que não é marxista. Então, que é o socialismo utópico, ou seja, mundo das ideias novamente. E o socialismo de Karl Marx e de Friedrich Engels, tá, é o socialismo chamado socialismo científico, ou seja, tá? Esse socialismo que propõe o materialismo histórico, que propõe, tá, uma nova ordem, que propõe uma mudança, uma proposta de mudança para a sociedade. Então, olha só, o Hegel falava o quê? Que não é a nossa consciência que cria o mundo, tá? E o nosso ser histórico que cria a nossa consciência. Então, o Hegel falava que a nossa consciência cria o mundo. O Hegel, tá? Nossa consciência cria o mundo. O Karl Marx, o nosso ser histórico cria a nossa consciência. A nossa prática cria a nossa consciência. O Hegel, a nossa consciência cria o mundo. O Marx, a nossa prática, a nossa ação circunscrita no mundo em que a gente vive, cria a nossa consciência, certo? Essa é a principal diferença entre um e outro. Muito bem. Como é que o Karl Marx falava nessa mudança? De que maneira?
Ele dizia que o Estado legitimava a desigualdade, e aí ele cria o conceito de ditadura do proletariado, ou seja, que o proletariado deveria chegar ao poder, tirar a burguesia do poder, tirar o explorador do poder, né? A ditadura do proletariado é o Estado socialista, ou seja, chegar ao poder, acabar com a exploração, defendida no livro O Capital ou O Manifesto Comunista. Os dois principais livros do Karl Marx é o Manifesto Comunista e o Capital. O Capital, uma análise mais econômica, e o Manifesto Comunista, uma ação efetiva para o que ele chamava de praxis, ou seja, de materialismo histórico, de mudança no mundo, defendida por Karl Marx. Muito bem. E ele falava que a história tem leis que regem essa história, certo? E aí ele falava o seguinte, tá? Que o comunismo iria criar a igualdade. Então, para ele, para nós chegarmos ao comunismo, só preste atenção aqui, eram estágios diferentes para Karl Marx. Primeiro, deveria acontecer a ditadura do proletariado. Tirar o burguês do poder e chegar no poder. O proletariado chegava no poder. Depois do proletariado chegando no poder, segundo Karl Marx, haveria uma igualdade. Ou seja, haveria o fim da exploração. E se eu tenho o fim da exploração, eu tenho igualdade social. E se eu tenho igualdade social, eu tenho o fim das classes sociais. E se eu tenho o fim das classes sociais, eu tenho um Estado comunista. Então, o comunismo ele é um resultado da ditadura do proletariado e do socialismo. É um processo. Primeiro, ditadura do proletariado no poder, fim da exploração. Esse fim da exploração é o Estado socialista. Do Estado socialista eu tenho o fim eu não tenho mais desigualdade social, tá? Eu tenho, na visão dele, um fim das classes sociais para chegar ao comunismo, certo? Em nenhum lugar isso aconteceu, né? Porque em nenhum lugar nós tivemos efetivamente igualdade social. Em nenhum lugar nós tivemos efetivamente o fim das classes sociais. Em nenhum lugar nós tivemos efetivamente o fim da desigualdade social, né? Então, Stalin matou quantos milhões de pessoas? Tinha todo o poder do Estado a seu favor, num discurso de esquerda, mas num discurso totalitário. Mao Tse-tung, quanta gente morreu na reforma de Mao Tse-tung? Quanta gente morreu de fome? Cadê a igualdade social? Em Cuba, índices melhoraram? Índices melhoraram. No entanto, liberdade também não existe. Então, são todas interpretações marxistas que, na sua prática, efetivamente, nunca aconteceram. Né? Então, o Karl Marx influenciou inúmeros pensadores, tá? Inúmeras correntes historiográficas e ações que aconteceram efetivamente em inúmeros países, né? No entanto, contudo, todavia, nunca foi colocado realmente em prática o seu conceito. Foi colocado nuances do que ele pensava, né? Mas realmente o que ele escreveu no Manifesto Comunista, tá? Até porque ele é fruto do seu tempo, e a discussão que ele fazia no século XIX também foi importante, porque a contradição que ele fazia naquele contexto era essencial naquele contexto histórico, porque ele dizia o seguinte, gente, olha galera, presta atenção, olha o que está acontecendo ao teu redor. Está se estabelecendo um novo mundo, que é um mundo capitalista, que é um mundo de exploração, que explora o meio ambiente, que explora o trabalhador, que não dá conta de nada. É a partir da discussão dele que algumas garantias vão ser efetivas, que vão acontecer algumas garantias e algumas mudanças de comportamento do próprio Estado. Quando eu tenho essa discussão, e depois, no início do século XX, eu tenho legislação trabalhista, é importante porque foi a partir dessa oposição. Lembra que a gente fala que as oposições, elas são necessárias? Tá? Se eu não tenho oposição, eu tenho um Estado autoritário. Então, uma oposição ela é sempre necessária para que haja mudança. O contraditório é sempre necessário para que eu tenha uma nova síntese, para que eu tenha uma nova mudança. Então, olha a importância do pensamento dele naquele contexto para algumas alterações terem sido feitas que eram essenciais naquele contexto do século XIX e do século XX. Então, as manifestações de trabalhadores, elas eram importantes naquele contexto porque eles tinham que ter garantidos por lei o que era básico, né? 16 horas, 18 horas de trabalho,
sem nenhuma lei que garantisse nada? Né? Então, essa oposição do Karl Marx e o pensamento dele se fez muito necessário no contexto no qual ele estava inserido para algumas mudanças sociais e políticas se estabelecerem. Tá? Então, a oposição das ideias, que é o que nós chamamos de dialética, a tese e a antitese, que é a antítese e a síntese, tá? Ela é essencial historicamente falando. Certo, meu povo? Entenderam? Certo, prof. Alguma pergunta? Não, prof. Não. Olha só, na nossa próxima aula de filosofia, a gente vai falar de antirracionalismo, que é baita massa, que é do Nietzsche, e vamos falar de Freud, psicanálise, certo? Alguém já assistiu aqui a série do Freud na Netflix? São 8... Tá na minha lista, mas eu não assisti ainda. Ai, meu pai, nós vamos estudar, vamos falar sobre o pensamento de Freud. São 8 episódios só, gente. Então assistam para a gente poder discutir a série, que está bem interessante, porque a gente vai falar de psicanálise. A gente vai falar de... Tá? Fala, Amori. Eu falei top. Então assistam para a gente falar, porque essa aula vai ser bem legal, tá? Então a gente vai falar do Nietzsche e vai falar do Freud. Gente, já dei uma lida antes, tanto sobre o Nietzsche quanto sobre o Freud, para que a gente possa conversar sobre eles, se vocês tirarem dúvidas, fazerem questionamentos, né? Porque tanto o Nietzsche quanto o Freud, muito legal para a gente poder estudar. Certo? Certo, meus amores? Certo, prof. Com saudade de vocês, certo? Saudade também. Eu queria ver vocês, mas vocês não abrem a câmera, né? Saudade.